manutenção das transmissões automáticas, ela é frequentemente negligenciada devido a uma cultura equivocada que foi criada lá atrás. Quando os câmbios automáticos começaram a entrar aqui no mercado brasileiro, existia um termo se referindo ao óleo da transmissão que vinha nos manuais, que era o long life. Esse termo, ele foi interpretado de uma forma equivocada. O pessoal aqui no Brasil entendeu que por ele ser long life, ele não precisava ser trocado. Mas o long life, ele só queria dizer que era um óleo que tinha uma vida útil estendida. Então, criou-se essa cultura, esse mito de que não precisava ser trocado o óleo da transmissão, e as transmissões começaram a quebrar, porque não existe óleo vitalício. Todo óleo ele perde suas propriedades, sua carga de aditivação, e com o tempo ele degrada. Então começou a ocorrer quebras de transmissões, com orçamentos astronômicos para consertar, e aí o pessoal começou a ficar com medo de ter carro com câmbio automático. E muitas vezes a própria montadora, a fabricante do veículo, não disponibilizava o tempo de troca do fluido no manual. Por mais que o fabricante do câmbio sempre vai ter o período de troca, a montadora do carro muitas vezes não disponibilizava isso e ficou esse mito aí que não precisava ser trocado. O fluido da transmissão automática ele tem diversas funções. Dentre elas, as 3 principais: fazer a função de óleo hidráulico, ou seja, transmitir pressão e força para os componentes hidráulicos dentro da transmissão, servir como óleo mesmo, fazendo a lubrificação dos componentes, e também a refrigeração, ou seja, o arrefecimento de todo o sistema. Essas são as 3 principais funções, além de várias outras que estão diretamente ligadas com as cargas de aditivo que o fluido tem, como função de limpeza, função de antioxidação, função de anti-espumante, dentre outros. Sobre padrão de troca de óleo relacionado a tempo e a quilometragem, não existe um padrão para todos os carros. Isso a gente vai poder encontrar no manual do fabricante do veículo, qual que é a quilometragem e o tempo de validade, de vida útil do óleo que o fabricante recomenda. Vai variar em função da montadora, tá? O que eu costumo ver na nossa experiência aqui de oficina é que fica na faixa entre 60 e 80 mil quilômetros. Além disso, de 3 a 5 anos, e aí a troca vai ser feita em função do que ocorrer primeiro, o atingimento do tempo ou da quilometragem. O que a gente precisa se atentar é que existe uma condição, que é a condição de uso severo, ou seja, quando o veículo transita muito tempo em trânsito, rebocando, semi-reboques, ou muita estrada de terra, funções que demandam mais do veículo, é importante fazer essa troca antecipadamente, tá? Então, mais ou menos aí, fazer com 30% antes de terminar a vida útil ali, 30% menos de vida útil. Os principais sintomas de um problema na transmissão automática são trancos ao transitar com o carro durante a troca de marcha, dá tranco, patinação, ou seja, um pouco antes de trocar a marcha, a rotação sobe, depois volta ao normal e troca a marcha, isso que a gente costuma chamar de patinação. Dificuldade para engatar, e se a gente consegue diagnosticar um problema na transmissão quanto antes, melhor, porque às vezes o problema inicialmente pode ser resolvido com uma troca de fluido ou com um reparo num corpo de válvulas, a troca de alguma solenoide. Se a gente deixar isso se estender muito, posso acabar tendo que fazer uma reforma completa da transmissão. A diferença entre fazer a troca dos 2 métodos, primeiro a troca parcial, onde a gente não utiliza a máquina, né, faz a troca por gravidade, e a troca utilizando equipamento de diálise, onde um fluido vai saindo e o fluido novo vai entrando, com um câmbio em funcionamento. Quais são as diferenças entre elas? Quando a gente faz a troca por gravidade, sem utilizar a máquina, é impossível da gente conseguir fazer a troca do fluido 100%. Então, no máximo ali entre 40% a 50% do fluido vai ser substituído. O restante do fluido
ele vai estar dentro do conversor de torque, dentro das eletroválvulas. A gente não consegue fazer a troca só drenando ali pelo bujão de dreno do cárter, tá? Então isso é um problema, porque a gente vai começar a misturar óleo velho com óleo novo, certo? Pode trazer problemas aí no engate das marchas, problema de saturação de filtro, etc. Quando fazemos a troca utilizando o equipamento de diálise, eu consigo garantir uma troca 100% do fluido, fazendo com que a gente elimine essa mistura de fluidos, de fluido velho com fluido novo. Os fluidos de transmissão não são todos iguais, tá? As montadoras, elas possuem normas próprias para os fluidos e muita gente utiliza fluidos chamados multi-ATF. O que é isso? O fabricante do fluido faz um óleo para funcionar em várias faixas de condição, faixas de temperatura, de coeficiente de atrito, para tentar alcançar uma gama maior de câmbios e diminuir o estoque da autopeça, diminuir o estoque da oficina. Mas qual que é o problema? A gente precisa aplicar o fluido que segue a norma do fabricante do veículo. Porque muitas vezes esse óleo multi-ATF ele pode atender a algumas das condições previstas pela montadora, mas não todas. Como o óleo que é recomendado pelo fabricante com a norma da montadora, ele consegue garantir que vai ser cumprido todos os requisitos para bom funcionamento daquela transmissão em todas as faixas de funcionamento e de trabalho dela. Então é importante a gente não se atentar somente ao ATF4, ATF3, ATF5, mas sim a norma da montadora, que a gente vai encontrar no manual do fabricante do veículo. A utilização de fluidos originais e peças originais frente a peças paralelas do setor, ela sempre vai estar à frente no quesito qualidade. Por quê? Aquela peça, ela consegue garantir que todas as condições e os requisitos que aquele câmbio possui, que aquele câmbio no momento que foi projetado, foi estimado para poder funcionar, vai ser atendido. Enquanto que peças paralelas e fluidos não originais, a gente não consegue ter essa garantia. Então, com certeza, não só no câmbio automático, mas em qualquer sistema do veículo, a peça original, o fluido original, sempre vai conseguir trazer para a gente mais vida útil, mais longevidade para a transmissão e para todos os componentes que estão envolvidos ali naquele sistema. Além da troca de óleo, existem algumas recomendações de verificações para garantir que o sistema de transmissão automática está funcionando adequadamente. São eles: verificação de possíveis vazamentos. Então, nas revisões periódicas do carro, anualmente, geralmente, é importante o mecânico se atentar para possíveis vazamentos pelos retentores do semi-eixo, possíveis vazamentos pelas juntas do cárter do câmbio, pela junta que vai entre as duas carcaças do câmbio, para garantir que não esteja havendo uma perda de fluido. Porque uma perda de fluido vai causar baixo nível e, consequentemente, problemas na transmissão. Além disso, é importante se analisar a qualidade do fluido do arrefecimento. Atualmente, a maioria das transmissões funciona com um sistema de troca de calor utilizando o fluido de arrefecimento do motor. E se esse fluido não for trocado também na data e quilometragem correto, ele pode causar corrosão no sistema e, consequentemente, fazer com que adentre fluido de arrefecimento para a transmissão automática, tá? Então é importante essas verificações em todas as revisões anuais do veículo. Para uma pessoa que adquiriu um carro seminovo com câmbio automático, a minha recomendação é que ela tente buscar um histórico de manutenção daquele veículo. Então, consultar o antigo proprietário ou a loja que ele comprou, se já foi efetuado troca de óleo de câmbio. Mesmo assim, levar no mecânico de confiança para ele fazer análise do fluido do arrefecimento, fazer um teste de rodagem para verificar se não está havendo nenhuma anormalidade nas trocas de marcha, verificar o aspecto, a coloração e o odor do fluido da transmissão. Dessa forma, ele consegue garantir que não vai ter problemas de ser surpreendido com manutenção inesperada. Seguir as normas técnicas
do fabricante do veículo para o fluido da transmissão automática é importantíssimo, porque é ele que vai garantir que o fluido haja da forma que ele precisa funcionar, tanto no funcionamento do veículo, da transmissão, como garantindo a longevidade dos componentes da transmissão. Então é super importante a gente verificar sempre se aquele fluido que eu estou aplicando, ele atende à norma que a montadora do carro especificou para o câmbio, né? Então, no caso aí, as Mercon, as Dexron, as WS, as 236 no caso da Mercedes, enfim. Cada fabricante, cada montadora vai ter sua própria norma. É importante na hora da compra do fluido, verificar na ficha técnica do fluido se ele atende àquela norma específica da montadora que você está aplicando.